Diga amém para começarmos. Lição de número 11. Lição de número 11. O culto da igreja cristã. Texto áureo. Que faremos, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem um salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Verdade prática. O culto é uma sublime forma de nos expressarmos em adoração, louvor, gratidão e total rendição a Deus. Põe na sua revista aí, ou onde você puder, põe assim: louvor é diferente de adoração. Nós iremos falar mais na frente a respeito dessa diferença. Mas louvor e adoração são duas coisas distintas. Amém ou não amém? Louvor e adoração são duas coisas totalmente diferentes. Amém ou não amém? Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26, Paulo dá 5 características. Paulo traz o quê? 5 características que há no culto. Nós iremos falar nesta manhã a respeito sobre o culto público, o culto cristão. Como se deve ter o culto? Como se dá o culto a Deus? Primeiro, com salmo. Anote aí. Marque, por gentileza, na sua revista mesmo. Salmo é o primeiro que ele lista numa lista, ou que ele traz numa lista em 1 Coríntios capítulo 14. Primeiro, salmo. Segundo, doutrina. Qual é o primeiro requisito? Segundo requisito? Terceiro requisito, revelação. Qual é o terceiro requisito? Quarto requisito, língua. Quarto requisito, língua. Essas línguas são línguas espirituais. Línguas que só falam a Deus, não falam aos homens. E a quinta e última lista, ou quinto e último requisito que Paulo traz, a interpretação dessas línguas. Diga bem. Irmão Adel, como pode identificar um verdadeiro culto? Como se pode identificar um verdadeiro culto? Um culto de... Em primeiro lugar, um culto racional. Isso. Que nós devemos se entregar a Deus. Muito bem. Em sinceridade, ao louvor a Ele e a mensagem verdadeira a Deus. Muito bem. Irmã Jéssica, como a irmã acha que pode se identificar o verdadeiro culto? Isso. Sabe? Aham. Isso. Uhum. Tudo bem. Irmã Camila,
Como identificar o verdadeiro culto? Amém. O culto ele tem duas vertentes. Quantas vertentes? Duas vertentes. A individual e o coletivo. Qual a diferença? Qual a diferença do individual para o coletivo? Simples. Simples. O individual, irmão Manel, quando você está no culto, você individualmente adora a Deus. Só você. Amém? Mas coletivo, todos nós, ou todos, adoramos juntamente. Adoramos juntamente. Adoramos juntos. Por quê? Porque tem hora que não precisa você esperar a igreja glorificar. Você não precisa de esperar o pastor mandar. É você e Deus. Por isso que quando Deus está tomando alguém em ordem profética, para dizer, Deus, o Espírito Santo está curando aqui. O Espírito Santo está trabalhando aqui. O Espírito Santo está libertando aqui. Ou seja, o que está acontecendo? Está acontecendo que no mesmo momento que o culto é coletivo, ele se torna individual, porque o Espírito Santo atende à necessidade de cada um, todos juntos, mas também individualmente. Por isso que o culto ele pode ser individual e deve ser individual e também deve ser coletivo. Diga amém? Por isso que aquela mulher, a mulher do fluxo de sangue, ela disse, se eu tão somente tocar na sua orla, serei curada. Por quê? Ela entendeu que o culto estava coletivo, mas ao mesmo tempo que muitos estavam ao redor de Jesus, poucos estavam tendo um culto individual. Irmão, a bênção que você precisa, a bênção que eu preciso, não é o irmão que precisa buscar. Não é o irmão que tem que clamar por mim. Sou eu que tenho que correr. Sou eu que tenho que falar, Senhor, eu estou aqui. Me ajuda, me ensina. Eu estou aqui. Fala comigo. Então, ao mesmo momento que você está coletivamente com os irmãos, você também precisa entender que individualmente você precisa correr atrás da sua vitória. Diga amém. Precisa correr atrás daquilo que o Senhor quer. Por isso que o culto tem que ser individual e coletivo. O culto tem que ser todo mundo dando glória a Deus, todo mundo no mesmo espírito, mas quem está com sede é você. Então quem precisa beber água é quem está com sede. Diga amém, diga amém. Por isso que precisamos entender que o culto não pode ser apenas coletivo, tem que ser individual. Você tem que sair da sua casa falando o seguinte, eu vou adorar o Senhor, vou junto com meus irmãos, mas também eu vou buscar a minha vitória. Vou buscar ter um relacionamento com Deus, ter um particular com Deus, mesmo no culto, mesmo coletivo. Eu quero ouvir a voz de Deus, porque tem cultos que Deus não fala com todo mundo, há cultos que Deus fala com uma só pessoa. Diga amém? Ou seja, há cultos e cultos, há cultos que Deus que Deus tira para falar com todo mundo, mas há cultos que ele fala com pessoas específicas. Então, por isso que nós temos que entender que tem culto coletivo, mas também tem culto individual. Diga amém? Vamos ler a leitura diária. Irmão Manuel, 1 Coríntios 11, 27. O irmão vai abrir 1 Coríntios 11, 27. Irmã Camila, Salmo 48, verso 1. Salmo 48, verso 1. Irmã Jéssica, 1 Coríntios capítulo 14. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26. Cada um vai ler um versículo para nós estarmos entrando na lição propriamente dito.
48:1. Vamos, Nel. Pode ler já? 1 Coríntios 11:27. Porém, isso, aquele que come o pão e o beba, e beberei o cálice do Senhor, indignamente será Culpado. culpado do sangue do Senhor. Isso. Salmo 48:1. Grande é o Senhor, e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, do seu monte santo. Amém. 1 Coríntios 14:26. Vocês escreveram aí que há diferença entre louvor e adoração? Daqui a pouquinho nós vamos explicar. A diferença entre louvor e adoração. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26. E fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Ok. Aqui é o capítulo da ordenança que Paulo está dizendo sobre o culto. Nós vamos falar sobre o culto mais na frente. Leitura bíblica em classe. Efésios capítulo 5, versículo 15 ao versículo 21. Efésios capítulo 5, versículos 15 ao 21. Cada um vai ler um versículo, como são poucos versículos, cada um irá ler um versículo para a glória do Senhor. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. 16. 17. Pelo que não Sejais sejais mais insensatos. insensato quando seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Bom, Manuel, como se enche do Espírito Santo? Buscando o verdadeiro, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Irmã Jéssica. Buscando, adorando, Irmã Camila. Isso tudo que vocês falaram está correto. Mas biblicamente, como se enche do Espírito Santo? Versículo 19. Versículo 18, do finalzinho. Mas enchei-vos do Espírito Santo. Como que eu me encho do Espírito Santo? Falando entre vós salmos. 1. E hinos. 2. Cânticos espirituais. 3. Cantando. 4. E salmodiando ao Senhor no vosso coração. Como que eu posso ser cheio do Espírito Santo? Pela palavra de Deus. Como eu posso ser cheio do Espírito Santo? Cinco motivos ou 5 pontos para que como serei cheio? Salmodiando ou cantando salmo, falando salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando. Pegaram aí? Tudo que vocês falaram está certo, mas biblicamente o que está escrito aqui, como se enche do Espírito Santo? Olha o versículo 20 aí, que está dizendo aí. Dando sempre graças. Porque a pessoa que fica sempre reclamando, sempre murmurando, nunca vai ser cheio totalmente do Espírito Santo. Eu saí lá de casa hoje, a mulher falou assim, bora de Guardiá. Daqui a pouco eu chego lá. Se você quiser ir na frente, vai escutar um monte por aí. Vai. Eu chego lá já. Tem que dar graças. Amanhã eu recebi uma ligação, uma mensagem, já vou lá. Bem, O meu líder. Então, tudo na
Na hora certa e no momento certo. que a gente chega lá. Bem, como eu posso ser cheio do Espírito Santo? Versículo 19. Vamos ler todo mundo junto. 1, 2, 3. Falando entre vós com salmos, hinos e cantigas espirituais. Cantando. Vamos lá de novo. 1, 2, 3. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, e cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Ainda continua embaixo. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor. Diga amém, diga amém. Então, biblicamente, como eu posso ser cheio do Espírito Santo? Cantando, lendo o salmo, cantando hinos, cantando cânticos. Como que é cânticos espirituais? O que é cânticos espirituais? Você pode cantar falando em línguas. Você pode falar em línguas espirituais. Isso é cânticos espirituais. Você pode falar em línguas estranhas cantando. Isso é cânticos espirituais. Cantando louvores a Deus. Salmodiando. O que é salmodiar? Cantar um salmo. Cantar um salmo. Porque há diferença entre falar salmos e cantar e salmodiar os salmos. Porque os salmos podem ser cantados ou podem ser ditos. Amém? Dando graças a Deus. Uma coisa que o bispo Edir Macedo sabe fazer é dar graças a Deus. Por isso que está do jeito que está. Por isso que está abençoado. Porque a Bíblia fala, para ser cheio do Espírito Santo, tem que dar graças a Deus. Diga amém. Amém. Introdução. Salmodiando para mim é tipo dançar. Não, salmodiar. Você pode falar um salmo. Porque, na verdade, salmo eles são cantados. Eles são cantados, só que muitos de nós, ou nós, não fazemos melodia. Porque uma coisa é louvor, uma coisa é adoração. Se eu falar assim, Deus, Tu és poderoso, Deus, Tu és grande, como a Tua grandeza excede os céus. O que eu estou fazendo? Adorando. Mas quando eu começar a colocar uma melodia, eu estou adorando e louvando. Por isso que a diferença entre adoração e louvor. Quando eu ponho notas musicais, melodia nas palavras a Deus, eu estou numa adoração louvando. Mas quando eu estou apenas proferindo palavras a Deus, ó Deus, como tu é grande, como a tua grandeza excede os céus, quão terríveis são as tuas obras. Nós, os moradores da terra, somos como pó diante da tua grandeza. Nós somos pequenos diante da tua grandeza. Isso eu estou adorando a Deus. Estou falando palavras de adoração a Deus. Mas quando eu começo a pôr hinos de louvores, ou louvar a Deus com adoração, ou com cânticos a Ele, eu estou adorando em louvores. Amém? Então, ao salmodiar, irmã Jéssica, é cantar salmos. Ok? Por isso que no começo do verso 19 está dizendo, falando entre vós com salmos. Porque você pode falar salmos. Mas aquele texto que Jesus está dizendo assim, Mateus 26, a partir do verso 30, está dizendo assim, e ele, tendo cantado um hino, saiu para o Monte das Oliveiras. Saiu para ser traído. Saiu para encontrar os homens. Ou seja, naquele momento, Jesus estava cantando um hino, salmos, porque tem um hino pascual. Acho que, não estou se estiver enganado, é o 120 e poucos, 120, 121, 123, eles são cantados no dia da Páscoa. Então, por isso que quando está falando assim, e tendo cantado um hino, Jesus estava cantando um hino dos Salmos, o hino da Páscoa. Amém? Por isso que é diferente você falar salmos e você salmodiar, que é cantar os hinos dos salmos. Vamos lá, introdução.
Nesta lição, vamos estudar o culto cristão sob diferentes aspectos, pois precisamos conhecê-lo em sua natureza. Aqui veremos que o culto é santo e por isso deve ser solene. Assim também mostraremos que a glorificação de Deus e a edificação da igreja são os propósitos sublimes do verdadeiro culto cristão. E por último, mostraremos que no culto, ou que todo culto, também tem um ritual. No contexto da igreja cristã, destacaremos o papel da Bíblia e da adoração entusiástica na dinâmica pentecostal. Nós iremos ver três pontos sobre o culto. Iremos ver 3 pontos do culto. Quantos pontos? Iremos ver ele em 3 dimensões. O culto dividido em 3 partes. O aspecto. Primeiro ponto que nós iremos ver, a natureza. E veremos a natureza. Segundo, veremos o propósito. Para que eu venho o culto? Para que serve o culto? Propósito. Porque tem gente que vem, só liga o automático e vem. Fica difícil, né? Que a pessoa não tem nenhum momento, nenhum propósito, não tem nenhuma chama, o porquê vem no culto. Só vem porque é convidado ou porque chamam. 3. Liturgia. Qual é a liturgia do culto? E esse ponto aqui é de suma importância porque o mais importante as pessoas estão deixando de lado. As pessoas estão esquecendo que é a palavra de Deus. Nós iremos ver como se deve ser feita a liturgia do culto. Ok? Então vamos lá. O culto, nós iremos ver nesta aula, nessa lição, os 3 pontos do culto. A natureza, o propósito e a liturgia. São vocês. Natureza, propósito e Mais uma vez. natureza, propósito. Ok. A natureza do culto. O culto como serviço a Deus. Mamãe Noel. Pastora, se tiver um bico seco aqui para mim, por favor. Camelo tá com sede. Bebe não? O culto como serviço a Deus. Fica à vontade. Leia certinho, compassado, não engula as palavras. Se tiver dificuldade, ajunte B com A, B com E, B com I, B com U, B com O. Ba, bebi, bobu. Na natureza do culto, o culto é como servir a Deus. Isso. Na Bíblia, olha, é Bíblia, não é Bíblia não. Eu tenho que saber explicar o nome da Bíblia. A Bíblia é a coisa sagrada. Então fala de novo. Tem gente que está em cima do culto ali, eu vejo que lá. Ele fala, abre a Bíblia. Não é Bíblia, não, é Bíblia. Vamos abrir a Bíblia lá em versículo tal. Mas sabe por que a pessoa fala assim? Me pergunte por quê. Me pergunte por quê. O português é uma Não. leitura muito pesada, né? Me pergunte por quê. Por quê? Porque não veio na escola dominical para aprender contigo. Porque se a pessoa estivesse aqui, ela ia se tocar e ia falar: ah, eu tô falando errado. Fica comigo, eu tenho que comentar aqui pra ti. Não, você tem que comentar. Aí a mãe, ó, quando ele vier à noite, você vai falar: irmão, tem que falar assim, ó, a Bíblia é assim, assim. É a Bíblia. B com I, B com L e I, A. Bíblia, tem que abrir. Vamos abrir a Bíblia. Tá bom, continua aí. Continua aí, rapaz. Então vamos quantos litros de água aí? Bora, vamos ver lá. A natureza do culto. O culto
é como servir a Deus, natural a Bíblia. E o culto mostra como servir isto. E uma vida Entregue entregue e e isso. com Sagrada. Isso. a Deus. Isso. Ponto. Ponto. Aí, Deuteronômio, não é isso? Isso. Deuteronômio concorda. Isso aqui tem que ler. Olha, a Creia leu o que esse. Continua, varão. Tem que ler e ensinar o versículo para a pessoa que está aqui na escola dominical. Bem, Em Deuteronômio 6. eu acho que você vai ser professor no próximo trimestre. Primeiro ano e viver com atitude e com qual se o culto altíssimo e a segundo plano conforme e como o culto não Sepultura. Com a forma como sepultura. é isso mesmo. E o culto, portanto, exemplo Expressa mas eu não tenho medo, expressa Vamos lá, vou te ajudar. Uma uma combinação de de obediência à palavra de Deus e a forma ritual como essa adoração acontece. Isso. O livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, como mostra o quê? A adoração oração no no contexto do culto culto cristão. cristão. Em Não. Esqueceu. Abre parêntese. abre parênteses. Fala aí. Em Atos Não. Atos 13, 13. de 1 a 4. Isso. Fecha parêntese. Enquanto os cristãos serviram, Isto é, isto é, cultuavam pontuava ao Senhor ao Senhor o Espírito o Espírito Santo, comissionou comissionou os primeiros os primeiros missionários. missionários da igreja. O culto deve ser solene, irmã Jéssica. Solene, Isso. o solene, nos referimos ao que traz respeito e é majestoso. Isso significa que tanto o conteúdo como a maneira de se cultuar são importantes. Eclesiastes 5. Irmão Gabriel, já abre o Eclesiastes 5:1, por favor. Continua? Pode continuar. 1 Coríntios 11, 27. Por isso, o culto não pode ser destituído de significado nem realizando de qualquer jeito. Levítico 10, 1 a 2. Não por acaso o apóstolo Paulo expõe princípios que regulamentaram o culto na igreja de Corinto. 1 Coríntios 12, 14. Isso deixa claro que há uma ordem a ser observada na liturgia cristã. Para isso, temos na Bíblia o parâmetro para o ordenamento do culto. Por
Ok? Amém. Irmã Samanta, por favor. O culto é santo. Visto que Deus é santo. O culto também deve ser dessa forma. Nada que fosse profano deveria fazer parte do culto, da noite que o praticava no Antigo Testamento. Assim, o limite entre o santo e o profano deveria ser mantido. Por outro lado, o Novo Testamento também põe um destaque do jeito cristão na esfera do culto, isto é, de uma vida a ser vivida. A igreja é um espaço sacro onde o culto acontece. Assim como no Antigo Testamento, cristãos também não devem ser profanados. Nesse caso, tanto a conduta como o nosso poder são levados Serviço, em conta na esfera servo. Amém? Diga amém. Nós estamos vendo os 3 propósitos do culto. Quantos propósitos? 3. Diga comigo. Natureza, propósito e liturgia. São vocês? A natureza do culto, ela está subdividida em 3 partes. Diga comigo. Serviço. O que é natureza? Aquilo que é natural, aquilo que o culto deve ter, aquilo que é para fazer parte do culto. O que tem que fazer parte do culto, irmão Manuel? Diga comigo. Serviço, solenidade e santidade. Só vocês. Santidade. De novo. Eu coloquei solene aqui, mas é solenidade. Santidade. 1, 2, 3. Ok. A palavra serviço, ela vem do hebraico que é avod. A palavra avod significa serviço. A palavra avod significa serviço. Aved significa servo. Avodar significa trabalho. Me pergunte qual é o mistério. O mistério é que a mesma palavra que Deus falou, Adão, tu tem que trabalhar, lavrar a terra. Essa palavra que Deus disse era avodar. Você tinha que trabalhar e por meio do seu suor vai ganhar agora o seu salário. Através da sua força, o seu salário vai ser por meio do seu suor. Avodar significa trabalho, que é a mesma raiz de serviço. Irmãos, um culto é um serviço a Deus. O culto, anote isso, meu amor. O culto não é para ser visto, o culto é para ser servido. Antes de eu receber, eu tenho que entregar. Por que acontece hoje? As pessoas querem mais receber do que entregar. Diga misericórdia por isso. Por quê? As pessoas querem mais de Deus e Deus está falando, eu quero que você se entregue também a mim. Certa pessoa estava orando uma vez e falou, Deus, eu quero mais de ti. Presta atenção. A pessoa, Deus, eu preciso mais de ti. Eu quero mais de ti. E o Espírito Santo, numa voz doce, meiga e suave, disse dentro do coração dela, e eu também preciso mais de você. Fala alguma coisa aí, irmão. Assim como a pessoa queria mais de Deus, Deus também queria mais da pessoa. O negócio. Desliga ele de novo, por favor.